Por que todo alienígena, toda criatura de outro mundo, quando vem invadir o planeta Terra, ou vai para Nova York ou vai para Tóquio? Até viessem para o Rio de Janeiro, mas pô, para a Baixada eles não vão querer vir, né? Então a partir daí começou, através dessa brincadeira, a gente começou a imaginar, poxa, e se aqui tivesse um universo de quadrinho? E a partir do momento que se cria essa Caxias Gotham City, você está dizendo que isso, tudo bem, você é assim, seja assim. Seja você, é ótimo. A gente está criando uma cidade que, apesar de ser fictícia, ela tem a ver com a identidade local. A ideia da Capa Comics, ela surgiu num papo de boteco. Então a gente foi unindo a galera e pum, vamos fazer um trabalho de quadrinho para resgatar essa cultura de quadrinho na Baixada, representar a cultura regional para a população. E hoje somos 15 e a Capa Comics está aí, né? Tem a minha história, que é Polypumps, e temos outras histórias também, que é o Seu Joel, que é de autoria do João Carpalhal, o desenho dele também. O Carpalhal, ele escreve também o Detrito. É como o Maurício de Souza utiliza o Limoeiro, o bairro do Limoeiro, para a Turma da Mônica. A gente tem esse contexto de utilizar um bairro que a gente se identifica, o local que a gente se identifica. Você vai achar, por exemplo, uma mulher com um corpo normal da Baixada Fluminense. Porque você tem normalmente um problema sério com algumas meninas que aquele uso dos shortinhos cria uma certa barriga e normalmente dá uma aparição maior das ancas. Então, no momento que você vê uma menina usando isso, sendo caracterizada assim, você vê a menina regional. O primeiro projeto, na verdade, era que a gente trabalhasse com impresso para poder resgatar a cultura do quadrinho na Baixada, que sempre teve. Porque aqui na Baixada a gente sempre teve uma cultura de sebo. A molecada que conhece quadrinho aqui na Baixada conhece muita coisa por causa dos sebos. Porque a gente não tem gibiteria aqui, né? Como tem no Rio. A minha mãe é professora de literatura, né? E eu fui uma criança disléxica. Eu tinha dislexia. E eu tinha uma dificuldade muito grande para ler no período da minha alfabetização. Isso era muito menininho, né? Então, ela simplesmente, quando foi diagnosticada de dislexia, ela me tirou do colégio e me alfabetizou em casa com o quê? Com história em quadrinho. O primeiro gibi que minha mãe me colocou para ler foi o Batman e o Soldado Desconhecido, que foi publicado pela Ebal em 1980. E curioso, eu nasci em 1980. Como é que eu fui alfabetizado com 1980? O gibi foi comprado no sebo. Eu tenho esse gibi até hoje. A Capa Comics é basicamente um embrião de uma coisa muito grande que está começando a acontecer. A gente tem uma vertente, né, que é quadrinho com literatura, né, e a gente busca, dentro do regional, apresentar e reapresentar também poetas da Baixada Fluminense e não só da Baixada, do Brasil também. E aí eu comecei a ler Solano Trindade e aí isso influenciou no trabalho da capa, que eu apresentei pra galera, alguns já conheciam. E o Solano, ele foi o primeiro poeta escolhido para fazer o trabalho, né, do Poesia em Quadrinho. E dali surgiram outras ideias. No próximo Poesia em Quadrinho, a gente vai ter um poeta de Mesquita, que é o Macedo Criou. É um cara que, nossa, ele é um músico fantástico, tem uma poesia baixadiana, linda. E a próxima quadrinização, inclusive, é uma música que é uma poesia da Baixada e que tem a ver com quadrinho. É uma história onde ele conta musicalmente que a Lois Lane, namorada do Super-Homem, é brasileira. Fora isso, tem outros poetas. A Baixada, ela tem muita gente fazendo muita coisa boa. Nós estamos falando de nós mesmos, mas estamos pegando a linguagem do outro para ser adaptada para a nossa história, para a nossa realidade. Então, se não existisse mangá, a gente nunca teria capa. Se não existisse o quadrinho, o comic, se o americano não tivesse criado o comic, a gente nunca teria capa. E se a gente não tivesse outras histórias importantes aqui do Rio de Janeiro, a gente nunca teria capa. Nós temos essa carga do passado, um pouco das histórias de violência que nós escutamos. Se você for parar para ver uma malhação, você não coloca, eles não colocam nem o carioca direito como é. Entendeu? Quando eles colocaram o pessoal da Baixada, era um jogador e um ladrão. E a nossa intenção da Capa Comics é realmente
tentar estar bem com todos os grupos de cultura, unificar a cultura, porque é a união que faz a força, né? O nosso plano maior, megalomaníaco, é um dia poder reunir todos os grupos de cultura da Baixada e a gente transformar o underground cultural no mainstream. Essa é a ideia. O grande mote da Capa Comics é que a gente surgiu no meio de uma explosão cultural da Baixada. Por aceitarmos quem somos, podemos absorver melhor as informações que vocês têm. Porque o grande problema é justamente a questão do aceitar. Se você não se aceita, você não vai ser nem você, nem quem você quer ser. Vê um trabalho do Genaro, por exemplo, um trabalho do Cristiano do lado do meu, e você percebe que, pô, meu traço é um traço tremido, não é um traçado... Mas Você tem o Joãozinho da Gomeia, que é um pai de santo que trouxe a rainha da Inglaterra para cá. E por que não essa Gotham City, entendeu? Por que não? Uma outra coisa que eu... Peraí que agora... Eu sou tão feio que a lente da câmera quebrou. Eu já sabia que isso ia acontecer.